95% das pessoas estão pagando a conta, estão vivendo na correria, estão alimentando um sistema de consumo que simplesmente está impossibilitando eles de conquistar essa liberdade financeira. Então alguma coisa está acontecendo que, apesar do dentista ganhar bem, a grande maioria dos dentistas ganha suficientemente bem para pagar suas contas, para viajar, para ir para restaurante. Mas o que está acontecendo? E é isso que nós vamos conversar hoje durante esse encontro. Você é dentista e já pensou em conquistar liberdade financeira? É disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Dentista Tranquilo Invest. Meu nome é Alexandre Carvalho, sou fundador do Dentista Tranquilo Invest, um projeto que ajuda dentistas a começar a investir de uma forma simples e descomplicada, para não depender do mocho na hora de se aposentar. Então essa é a nossa missão. E o que é ser um dentista tranquilo, Alexandre? Olha, dentista tranquilo é o dentista que sabe acumular patrimônio. Quem não tem patrimônio não tem tranquilidade. Quem não sabe o caminho para acumular patrimônio ao longo do tempo não tem tranquilidade. E hoje vamos falar sobre como o dentista pode conquistar liberdade financeira. Liberdade financeira, que é o sonho de todo mundo, né? Liberdade financeira de poder fazer as coisas que você quer, trabalhar na hora que você quer, não é isso? Comprar as coisas que você quer, viver as experiências que você quer. E é isso que a gente busca. Mas só que a gente precisa conversar a respeito de por que todo mundo quer conquistar a liberdade financeira, mas nem todo mundo consegue. Porque boa parte das pessoas tem esse sonho, mas e aí? O que acontece? 95% das pessoas estão pagando a conta, estão vivendo na correria, estão alimentando um sistema de consumo que simplesmente está impossibilitando eles de conquistar essa liberdade financeira. Então alguma coisa está acontecendo que, apesar do dentista ganhar bem, a grande maioria dos dentistas ganha suficientemente bem para pagar suas contas, para viajar, para ir para restaurante. Mas o que está acontecendo? E é isso que nós vamos conversar hoje durante esse encontro. A primeira coisa que eu preciso dizer ao colega dentista é que existe uma diferença que você precisa saber entre o que são ativos e o que são passivos. Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei sem saber essa diferença. Durante muito tempo da minha vida, eu simplesmente desconhecia esse conceito. E se você ainda não sabe, está na hora de saber. Porque é aí que começa a diferenciar quem parte em busca da liberdade financeira e os que não encontram esse caminho. É saber a diferença de ativos e passivos que faz com que a gente tenha clareza do que a gente está fazendo com nossa vida e para onde a gente quer ir, tá certo? Então, basicamente, esse conceito está no livro do Pai Rico, Pai Pobre, é um conceito muito difundido no meio de quem fala de finanças, de quem está estudando educação financeira, e fala o seguinte: ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Como assim, Alexandre? Então vamos lá. Ativo são coisas que fazem com que você ganhe dinheiro sem estar trabalhando. Vou te dar um exemplo. Se você aluga um turno do seu consultório, o seu consultório vai render sem você estar trabalhando. Então, um ativo que você pode ter como dentista é alugar um turno do seu consultório. Isso vai colocar dinheiro no seu bolso sem você estar trabalhando. Concorda comigo?
E um passivo? Um passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então vamos lá. Quando você compra o seu carro, e muitos colegas ainda pensam que carro é investimento. Quando você compra o seu carro, você vai ter despesa com IPTU, você vai ter despesa com o seguro, com as manutenções. Ou seja, o carro, apesar de lhe levar para os lugares, apesar de você ganhar tempo, ele é um passivo. Assim como sua casa. A casa que a gente mora é um passivo. A gente não recebe nada de lá, a não ser conforto, segurança, mas ela é um passivo. Passivos fazem parte da vida da gente. Passivos fazem parte da nossa razão de consumir, de viver, de trabalhar. A gente trabalha duro para quê? Para ter passivos. O problema é quando essa balança está desequilibrada. Quando a balança entre ativos e passivos na sua vida está desequilibrada, aí você não vai conseguir liberdade financeira. E eu falo desequilibrada para o lado do passivo, né? Não para o lado do ativo. Quando ela está desequilibrada para o lado do ativo, aí você começa a receber dinheiro de fontes, mesmo sem você estar trabalhando, e isso vai lhe propiciar o quê? Liberdade. Então, a liberdade que você procura está em equilibrar primeiro a balança e depois pender ela para o lado de ativos. Ter mais ativos do que passivos. Então, esse é o ponto fundamental para conquistar a liberdade financeira. É daí que parte toda a ideia. E um outro ponto é o seguinte, que a sua mentalidade tem que estar ajustada. O dentista, ele tem que estar com a mentalidade ajustada para poder conquistar a liberdade financeira. Porque se você não tiver na mentalidade certa, vai ser impossível você conquistar. Primeiro, você tem que acreditar. Olha só, você realmente acredita que pode ficar sem trabalhar e viver das rendas que você construiu ao longo da sua vida? Se você responde sim de primeira para essa pergunta, significa que você está na mentalidade ajustada. Mas se você fala assim, para mim não dá, não sei não, para mim não, eu não sei, é tão difícil isso. Pronto, você acabou de criar uma barreira que vai lhe impedir de concretizar isso. Porque a gente só corre atrás daquilo que a gente acredita. Se você não acredita que pode ter liberdade financeira, você não vai ter liberdade financeira. Se você não acredita que você é capaz de prosperar, você não vai prosperar. A sua mentalidade é o que guia o seu caminho. Estão compreendendo? A sua mentalidade é o que vai guiar o seu caminho. Então, olha só, existem basicamente 3 tipos de mentalidades que eu vou falar agora e talvez você nunca tenha escutado isso. E a primeira vez que eu escutei, eu fiquei chocado. Que é o seguinte, vê se não faz sentido. Quem tem a mentalidade pobre tem uma palavra que rege a vida dela, que é sobrevivência. A pessoa de mentalidade pobre, ela baseia a vida dela em eu preciso ganhar para pagar as contas. Se eu ganhar e pagar as contas, para mim já está bom. Então, esse tipo de mentalidade não deixa a pessoa progredir, porque ela só quer conquistar o suficiente para ela sobreviver. E é isso que a gente precisa ir trabalhando, entendeu? A nossa mente é o primeiro passo para a nossa realização. Se a sua mente não está alinhada, você não realiza. Então, quem tem a mentalidade pobre, a palavra é sobrevivência. Ele só pensa em pagar a conta e quer ganhar até ali aonde ele consegue. Pagou as contas, tá bom. Agora, a maioria dos dentistas tem a mentalidade classe média. E essa é perigosíssima. Qual é a mentalidade de classe média? Qual é a palavra-chave do dentista que tem mentalidade de classe média? Conforto. Conforto.
Durante muito tempo, eu tive uma mentalidade baseada em conforto. Eu trabalhava tanto, eu dava duro, atendia bastante, a clínica cresceu, sabe? Eram vários colegas trabalhando, vários funcionários, a coisa estava andando e eu pensava, eu mereço. Então eu merecia um carro bom. Não tem nada de errado de merecer e ter conforto. Olha bem, não tem nada de errado em ter conforto. O problema é que a mentalidade de classe média tem conforto, ela se dá conforto antes da hora. Antes da hora que ela está pronta para ter aquilo. A mentalidade de classe média, ela se dá conforto sem ter preparo financeiro e às vezes através de financiamentos, dívidas, prestações, boletos. Então, ou classe média, se você pensar assim, poxa, eu mereço ter conforto, você está na classe média e não vai sair dela. Não vai. Porque cada vez mais você quer mais conforto. Você quer mais conforto no seu consultório, você quer mais conforto nas suas roupas, no seu carro, na sua casa, na sua chácara, na sua área gourmet. Tudo é conforto. Se não for confortável, não presta. Lembra bem, não tem nada de errado em ter conforto quando você pode pagar para isso e ainda poupa e investe. Tá? E eu vou falar na sequência sobre o terceiro tipo de mentalidade. E quando eu despertei, foi isso que mudou a minha vida. A minha vida sempre foi pautada por essa palavra que eu vou dizer agora. Mas durante muito tempo essa palavra ficou obscurecida. Eu entrei num ciclo que eu não encontrava ela. Mas a minha ânsia, a minha vontade, o meu desejo, sabe, era ir de encontro a ela. Só que eu não sabia o que estava faltando. E é por isso que a gente tem que estar no meio de pessoas que despertem isso na gente. E esse é o meu papel aqui, criar o meio para que a gente desperte. Porque, pessoal, quem tem a mentalidade rica, o dentista que tem a mentalidade rica, a palavra de ordem é liberdade. Liberdade. Riqueza é ter liberdade. Liberdade de quê, Alexandre? De tudo. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade geográfica, liberdade de fazer o que você quiser. Sabe? E como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso fazendo escolhas que não nos escravizem. Eu vivia dizendo à minha esposa, eu me lembro disso, eu me sinto como quem tem uma mochila nas costas, cheia de tijolo. E era assim que eu me sentia, sabe? Quando você acorda, coloca sua mochila e vive o dia todo naquele peso. Por quê? Porque todas as minhas escolhas me aprisionavam. Todas as minhas escolhas me aprisionavam. Era financiamento de carro, tá? Na época eu comprei um carro que eu não estava na hora de comprar, né? Meu filho nasceu, eu falei, meu filho nasceu, eu preciso trocar de carro. Comprei um carro bom, financiado, a prestação dava no meu bolso, eu pagava a prestação, mas não poupava. Ou seja, a prestação do carro cabia no meu bolso, mas investir não. Aí eu falei, não, meu filho nasceu, a gente vai precisar ir para uma casa boa, porque agora, né? E aí pronto, financiamento de casa. Eu dei uma entrada boa para financiar de uma forma tranquila? Não. Eu me apertei todo, por quê? Porque eu achava que dava para pagar. E aí agora essa casa já precisava de uma funcionária, que eu não tinha antes. E aí já era mais uma. E tudo foi me levando a ter mais peso. Chega um momento que você pifa. Chega um momento que você olha para frente e fala, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Onde foi que eu errei? Para onde é que eu vou? Eu olho para trás e falo, construir o quê? E aí você pira. Você pira. Ainda mais quando o tempo passa. Então é muito importante a gente ter uma consciência de que as nossas escolhas têm que nos levar para a libertação. E a libertação é ter mais ativos do que passivos. Eu acabei de falar, ativos são aquilo que dá liberdade para você, que coloca dinheiro no seu bolso. Se você aluga o turno do seu consultório e você não está lá trabalhando e o consultório dá dinheiro, isso é um ativo.
Se você compra uma ação e essa ação paga dividendos, ou seja, o lucro da empresa, e aquilo cai no seu bolso, isso é um ativo. Se você compra um fundo imobiliário que ele paga rendimento todo mês e você, sem fazer nada, agora recebe todo mês aquele aluguel do fundo imobiliário, isso é um ativo. Quando você tem um bolo de ativos, você começa a quê? Você começa a ter liberdade. Porque cada real que você ganha sem estar sentado no mocho é liberdade. Cada real que você aprende a fazer sem estar sentado no mocho atendendo, te liberta. Não faz sentido isso que eu estou falando? E quando eu descobri isso, o véu que tapava os meus olhos, o véu que me deixava cego, caiu. Aí eu comecei a ter consciência de todos os erros que eu cometi. Inclusive, a nossa área odontológica, uma área bilionária no nosso país, ela é treinada para nos empurrar coisas. Empurrar coisas que às vezes são desnecessárias, empurrar coisas que às vezes a gente não precisa, empurrar necessidades para a gente. Então, são equipamentos novos, é o jaleco novo, é o mocho novo, é o material novo, é o bracket novo, é o implante novo. Todo o tempo a gente está procurando uma forma de estar na ponta, Só que aquilo ali, se não te gerar dinheiro, se aquilo ali não for efetivo na sua libertação, aquilo ali vai te escravizar. Percebem? Então é muito importante a gente estar com isso alinhado. Eu mesmo só consegui morar com a minha família em outro país. Por quê? Porque lá atrás eu decidi transformar tudo que era passivo em ativo. Eu decidi lá atrás virar o jogo. Em vez agora de eu ser um pagador de boletos, em vez de agora eu ser um cara que paga juros para ter as coisas, eu sou agora um cara que recebe juros. Eu sou um cara agora que não paga mais juros para o banco. Quando eu decidi virar esse jogo e falar assim, não, velho, eu não quero mais ter um monte de boleto na minha mesa. Eu não quero ter mais financiamento de carro. Eu quero quitar esse financiamento da casa. Sabe? Eu não preciso de tanta coisa. Essa tranqueira toda que eu compro e deixo parado em casa, será que eu não preciso? O que eu posso comprar com esse dinheiro que eu estou dando para o banco? Pensa quanta taxa você paga. Pensa quanto de juros você paga. Quanto você já pagou. Tudo isso lhe escraviza. Na nossa classe, o dentista confunde muito liberdade financeira com ganhar bem. Pessoal, entendam. Liberdade financeira é uma coisa, ganhar bem é outra completamente diferente. Liberdade financeira é o que define o cara tranquilo. Liberdade financeira é você ter mais ativos do que passivos. Liberdade financeira é você chegar num ponto em que as suas fontes de renda, e você precisa acreditar que isso é possível, onde as suas fontes de renda superam os seus gastos. Isso é liberdade financeira e é viável e é para todo mundo. Está aí à sua disposição, mas você precisa ir lá buscar. Você precisa acreditar e ir construir o quê? O seu patrimônio. Liberdade financeira é isso. É construir patrimônio que lhe gere renda. E ponto. Não tem milagre fora disso. É isso e acabou. Agora, o que muitos dentistas confundem é ganhar bem. Ganhar bem é ótimo. E esse é o caminho para a construção da sua liberdade financeira. Mas ganhar bem não é suficiente. Tá? Porque durante boa parte da minha vida eu ganhava muito bem, clínica grande, muito paciente,
E não tinha liberdade e não tinha tranquilidade. Por quê? Porque eu não sabia formar patrimônio. Quando a gente não sabe formar patrimônio, simplesmente a gente vira um escravo rico. Rico de quê? Rico pensando a ilusão da riqueza. A falsa ilusão de que você tem dinheiro para as coisas. Isso é tão inseguro, isso é tão perigoso, porque você pensa que no outro mês vai ganhar de novo. Só que isso não lhe garante nada. No outro mês, ninguém garante que você não vai ter um acidente na mão e vai lhe impedir de trabalhar. E aí? Você vai ganhar, vai viver de quê? Então, ganhar bem é ótimo para você poder ter renda para poder investir. E esse é o começo. Esse é o começo da sua liberdade financeira. Mas ganhar bem, se você acha que o que você ganha no consultório vai lhe garantir alguma coisa, só por ele, não vai. Se você não tiver uma estratégia clara para acumular seu patrimônio, e patrimônio é tranquilidade, se você não tiver uma estratégia clara para gerar renda passiva, o que é renda passiva? Renda sem trabalhar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai passar a sua vida inteira trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vai construir nada. Por quê? Porque eu acabo de dizer, tranquilidade é saber construir patrimônio. O dentista que não tem patrimônio não tem tranquilidade. O que é um dentista tranquilo? Dentista tranquilo é o dentista que sabe construir patrimônio. Você sabe construir patrimônio? Se você não sabe, você não é tranquilo. Ponto. Não é e acabou. Por quê? Porque é o patrimônio que vai lhe gerar renda. É o patrimônio que vai lhe libertar do mocho. E se você não se libertar do mocho, você vai se aposentar velhinho, sentado lá, tendo que trabalhar. Não tem para onde correr, pessoal. Isso vai acontecer com todo mundo. Isso vai acontecer com todo mundo. Eu não estou inventando isso, não é um alerta de perigo, Não. Olha só, a vida está passando. A vida está passando. E se a sua mentalidade não mudar para eu preciso, eu sou capaz e eu vou começar a construir o meu patrimônio para a minha tranquilidade, para a geração de renda fora da cadeira do dentista, para chegar na minha liberdade financeira ao ponto que essa renda pague minhas contas. Se você fizer isso, você vai ser livre. Acabou. E eu conheço várias pessoas que conseguiram. Então, é por aí. Esse é o caminho, tá? E uma das questões que sempre aparece é assim, Alexandre, e olha só, eu estou começando a trabalhar agora, eu sou recém-formado, eu queria saber o seguinte, qual é o melhor momento para eu começar a formar o meu patrimônio? Você está dizendo que patrimônio é o que dá tranquilidade. Dentista que não tem patrimônio não tem tranquilidade. Então, qual é o melhor momento para eu começar? Existem dois melhores momentos para você começar a formar seu patrimônio e investir. Quando você saiu da faculdade. Esse foi o melhor momento. Então, o melhor momento para você começar a investir e começar a formar o seu patrimônio foi quando você saiu da faculdade. Esse foi o primeiro momento. O segundo melhor momento é agora. Se você não fez isso até hoje, é agora que você tem que fazer. É agora que você tem que fazer. Se você for um colega que já tem tempo de experiência, e eu vejo muito, né? Sempre nas minhas mentorias, nos meus encontros com os meus alunos, o pessoal de 40 anos chega para mim e fala, Alexandre, será que ainda dá tempo? Eu digo, cara, né? Para quando é um rapaz, né? Eu digo, velho, dá. Você vai trabalhar, mesmo quando a gente se aposenta, mesmo quando a gente para, eu não quero parar de trabalhar. Eu adoro trabalhar, adoro. Sabe? Eu adoro trabalhar bastante, porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu não quero parar, mas eu quero ter a escolha de parar. E foi isso que eu fiz ao longo do tempo.
Então, a construção da minha vida foi baseada em liberdade. A minha vida, de um tempo para cá, de 2008 para cá, foi baseada em liberdade. Antes era em conforto, me escravizava. Quando eu baseei a vida em liberdade, aí eu peguei um outro rumo. Mas a partir do momento que você começa e fala, não, eu quero liberdade agora para a minha vida. Eu tenho 40 anos, dá tempo? Claro! Por quê? Porque se você planejar dar uma diminuída boa com 60 na sua carga de trabalho, você tem 20 anos. 20 anos para construir a sua libertação financeira, o seu patrimônio. É muito tempo. Você vai ficar milionário, eu garanto para você. Não tem como. Não tem como. Sabe? Não é a tentativa. Agora você tem que aceitar ter milhões na sua conta. Porque se você não acreditar nisso, não vai rolar. Porque você vai se sabotar no meio do caminho. Se você não entender que existe uma estratégia que eu vou dizer é infalível porque se você fizer certinho, de uma forma simples, descomplicada, segura, consegue. Mas por que 95% da população não enriquece e 5% enriquece? Sendo que todas as ferramentas estão aí para todo mundo. Por quê? Primeiro, desconhecimento. Boa parte não sabe que está acontecendo isso, que você tem essas possibilidades. Boa parte não sabe que você pode investir. E o segundo, não acredita, aí se sabota e quando quer começar, para. É igual dieta. Você quer começar uma dieta, agora vai. Parece que você encarna alguém ali e fala assim, segunda-feira, vou emagrecer. E aí você entra na academia e você começa a malhar e você só come salada, tal. E ali é uma pessoa que está dentro de você. Aí, quando chega um tempo mais frio, sabe? Aquele friozinho, bom de ficar em casa. Parece que aquela pessoa super motivada que estava dentro de você some e incorpora um outro ser dizendo: esse clima combina com chocolate. Esse clima combina com chocolate quente, um Netflix. E aí ele sabotou, pronto, acabou. Quando a gente vai investir, é a mesma coisa. Se a gente não tiver uma estratégia clara de enriquecimento, é possível para nós dentistas, é possível para qualquer dentista, está lá à disposição. Só basta você acreditar. Só basta você começar. Só basta você encarar um caminho, falar assim, olha, meu caminho é esse. Alexandre me disse que se eu fizer isso aqui, ó, eu vou conquistando tranquilidade financeira, eu vou aumentando o meu patrimônio, e quanto mais eu aumento o meu patrimônio e começo a receber um dinheiro que eu não recebia, eu vou me libertando do mocho e eu vou me aposentar sem ter que estar no mocho até velhinha atendendo. Pronto. Se você acreditar nisso e seguir o método, eu garanto que não tem jeito. Você vai ficar rico. Garanto. Sabe por quê? Porque é matemática. É matemática. E eu não estou falando de nada, sabe assim, não. Tem algum atalho, Alexandre? Tem alguma fórmula mágica? Tem algum perigo para o meu dinheiro? Esse lance aí é o que mesmo? Pessoal, é investimento clássico, sabe? É arroz, feijão, carne e salada. Não faz mal para ninguém, é equilibrado. É você saber a quantidade de arroz que você bota na sua carteira de investimentos, sabe? A quantidade de feijão que você bota, é a quantidade de salada e a quantidade de carne. Quando você tem a consciência de que tem um método, que você sabe escolher os componentes do seu prato e você distribui bem esse prato, é só fazer a mesma receita todo mês durante algum tempo. Eu não posso viver a história por vocês, eu não posso fazer decisões, mas eu quero ser aquele cara
Sabe aquela voz? Aquela voz que fala pra gente assim, que surge do nada e fala assim, não faz isso não, tá errado. Ou faz tal coisa agora. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a surfar relativamente tarde, né? Comecei a surfar com 33 anos, por aí. Eu era muito inseguro, né? E eu penso muito quando eu estou dando aula para meus alunos. Tem dentistas... Teve um colega mesmo agora que começou na minha idade, 43, e falou, Alexandre, meu casamento vai acabar. Se eu não mudar a minha mentalidade financeira, meu casamento vai acabar. E aí, a gente começou, né? E aí eu me lembro lá do surf. Quando eu comecei a surfar, aquela insegurança toda. E quando vinham umas ondas assim, mais pesadas, o professor de surf, ele conseguia enxergar. Mas eu não conseguia, porque eu era iniciante. Então, ele falava, cuidado que a onda de trás vai lhe pegar. E eu não conseguia enxergar, porque para mim era tudo onda. Eu estava começando, então aquilo para mim ainda não tinha uma leitura do mar. Então, depois que eu peguei a leitura do mar, depois que eu comecei a surfar sozinho, eu comecei a escutar a voz dele na minha mente dizendo, a de trás vai lhe pegar. E aquela voz do mentor me salvava várias vezes sem ele estar por perto. Então, eu quero que a minha voz esteja na mente de vocês, indicando um caminho que vocês ainda não enxergam, mas que é possível, é seguro, vai te livrar de enrascadas. Por quê? Porque a onda está vindo e se você não enxergar, ela vai lhe engolir. Então, essa é a minha missão. É ser a vozinha que diz assim, cuidado que a onda está vindo, se prepare, faça isso, isso e isso. Beleza? Esse foi só uma história porque eu lembrei agora e eu acho que vale a pena ilustrar. Mas olha só, o que é uma carteira de investimentos? É uma pizza, tá? Imagina a pizza aí cheia de fatias. Vamos fatiar essa pizza agora, ó. Pam, pam. 4 fatias. Beleza. E aí, uma é mussarela, a outra é pepperoni, a outra é portuguesa e a outra é, sei lá, calabresa. Carteira de investimentos é isso. Só que em vez de pepperoni, você vai colocar ações. Em vez de mussarela, você vai colocar fundos de investimento imobiliário. Em vez de queijo, você vai colocar, vamos dizer, renda fixa, tesouro direto. Então, você vai, por livre e espontânea vontade e sobre orientação, isso é importante. Se não tiver orientação, acaba tudo, porque vai dar errado e você vai dizer, quieta, que isso não é para mim. Mas é porque simplesmente você começou a montar a pizza sem receita. Então, tem que ter receita, tá bom? Então, carteira de investimentos é quando você forma a sua pizza, recheia ela com os investimentos que você prefere, que você conhece e que lhe deixam à vontade. E essa é uma outra questão, tá? Muitos dentistas chegam para mim e falam assim, Alexandre, qual é o investimento melhor para mim? A resposta é simples, aquele que você conhece mais. Qual é o melhor investimento que existe? Aquele que você conhece mais. Você conhece algum? Não. Então não tem investimento que seja bom para você. Qual é a melhor resina para fazer a restauração? Aquela que você conhece. Se você não conhece a estrutura, a composição, a textura, como é que ela dá o polimento, como é que você vai dizer que ela é boa? Talvez uma pessoa tenha um desempenho com aquela resina que você fale, caramba, ficou fantástico. E você fala, eu quero também, só que você não conhece, vai sair um negócio esquisito. Eu sou ortodontista, né? Por formação. Então, eu trabalho com um tipo de bracket. E fala, qual é o melhor bracket? Ora, para mim, é o que eu conheço. Por quê? Porque eu resolvo todos os casos com ele.
Ah, e o outro? O outro pode ser bom também. Só que eu não conheço. O outro colega conhece. Investimento é a mesma coisa. Então o pessoal fala assim: ah, agora é hora de comprar ações. Você conhece ações? Não conheço. Então você precisa conhecer, porque se você se meter nisso aí, você vai se dar mal, vai quebrar a cara e vai chegar para todo mundo e dizer assim: não se meta com esse negócio de ações não, porque isso é horrível, eu perdi dinheiro. Por quê? Porque você se meteu num negócio que você não conhecia. Entendeu? Então, essa é a base, né? Essa é a base da coisa. Não adianta você fazer um tratamento com uma coisa que de um jeito que você não conhece. Isso aí é carteira de investimentos. Você vai rechear a pizza com as coisas que você conhece. Se você não conhece muito bem, o que você precisa? Conhecimento. Conhecimento. E eu garanto para você, garanto, que pegando na sua mão e te levando rumo ao conhecimento, não tem como você não aprender. Sabe por quê? Porque você é dentista e lembra de tudo que você já passou na faculdade, lembra de tudo que você já teve que aprender, os cadernos, as xerox, os livro de anatomia, ortodontia, dentística, escultura. É impossível não aprender em poucas semanas como cuidar do seu dinheiro. Tá certo? Às vezes é mais difícil para quem não teve a oportunidade de pegar as coisas que a gente tem que pegar tão rápido. Mas para nós, que a gente está acostumado ao meio acadêmico, a estudar, a se dedicar, a fazer resumo, é simplesmente impossível. Rola para todo mundo, tá bom? Então fica tranquila que a única coisa que você precisa é conhecer, praticar e ter um grupo do seu lado ali dizendo assim, vai por aqui, vai por ali, o caminho é esse. Vocês já investiram em alguma coisa? Já fizeram alguma aplicação de dinheiro? Alguma coisa que o gerente mandou? Onde é que vocês estão colocando o dinheiro que sobra atualmente? A grande maioria, quando não tem esse conhecimento, acaba deixando parado na conta. Uma outra parte, coloca na poupança. Uma outra parte, pega esse dinheiro e escuta o que o gerente do banco fala. Nada contra o gerente. Eu tenho vários amigos gerentes. O lance, pessoal, é que o gerente do banco, ele não trabalha para a gente. Tá certo? Ele não trabalha para a gente. Ele trabalha para o banco. Tá? E eu não sei se vocês sabem, mas investimentos, quando alguém lhe indica assim, olha, compra o fundo tal, um fundo de renda fixa XYZ. Quem vende o fundo, cada cota que ele vende, ele ganha comissão. Tá certo? É como se fosse, sei lá, sabe com esses planos de saúde, assim, esses cartões de desconto? Toda vez que você fechar um tratamento, o cartão de desconto lá recebe uma comissão. Mesma coisa. Então, o gerente do banco, ele recebe comissões por indicação de investimentos que sejam interessantes para o banco, não para você. Outro dia eu estava numa mentoria e aí uma colega dentista, radiologista ela, falou, Alexandre, dá uma olhada aqui no meu investimento. Eu fiz porque o gerente me disse que era bacana e tal. Quando ela me mostrou, eu falei, me manda aí um print para eu ver o que você está investindo. Era uma renda fixa, né? Ela falou, estou perdendo dinheiro. Olha só, olha a pergunta da colega. Olha a ingenuidade, certo? Ela não estava errada. Ela só era ingênua. Eu falei, olha, o que você está investindo? Ela falou assim, é nessa aqui, é uma renda fixa. Eu estou perdendo dinheiro? Aí eu olhei e falei, tá. Aí ela falou, mas está rendendo. Eu vejo que a quantidade aumenta. Eu falei, tudo bem. Só que esse investimento aí que o seu gerente lhe indicou,
ele rende menos que a inflação. Aí ela falou, como assim? Eu digo, olha só, vamos dar números assim aleatórios. A inflação está 10 e o rendimento da sua aplicação está 6. Quer dizer que, se você deixa o dinheiro ali, aquele dinheiro vai render? Vai. Ingenuamente, a gente vai ter a falsa impressão de que aquele dinheiro está crescendo. Mas, na verdade, você colocou num troço que rende menos que a inflação. Então, se o seu poder de compra, presta bem atenção comigo, se você vai comprar um pão hoje de R$1 e amanhã ele está R$1,10, você ficou mais pobre. Se o seu investimento não subir a mesma coisa da inflação, por mais que ele suba, ele sempre está em desvantagem e você vai ficando mais pobre pensando que está ficando rico. Vocês entenderam? Ficou claro? É o pior jeito de enganar as pessoas. É cruel. É cruel. E ele faz isso por mal? Não. Porque, veja bem, se o banco tem investimentos que vencem a inflação, que ele investe, e ele paga os juros menores do que a inflação para quem coloca o dinheiro para ele investir, isso é bom para quem? Para o banco. Até eu queria um negócio desse. A regra número 1 de quem vai começar a investir, independente do seu perfil, se você é um dentista, se você é uma dentista que seja mais conservador, mais arrojado, olha, investir dá certo para todo mundo, para qualquer perfil, para qualquer um. Mesmo que você queira começar devagar, na renda variável, tudo, mas dá certo para todos. A única coisa que você precisa é vencer a inflação. Pronto. Venceu a inflação, você já é um investidor. Beleza? Você já está no caminho da sua liberdade financeira. Aí é ser consistente. Aí é não deixar a sua mente lhe sabotar. Ou o seu meio. Quer ver uma coisa que sabota muito a liberdade financeira da gente? O nosso meio. Você está no meio de pessoas que querem a mesma coisa que você. Você está no meio de pessoas que falam assim, e aí, está conseguindo? E aí, está dando certo? Você está no meio de pessoas que falam, olha, tem um investimento bacana, tal, eu estou experimentando tal coisa. Você está no meio de pessoas prósperas. Isso é, sabe, eu tenho um mentor, né? Eu tenho um mentor que ele fala assim, cara, a fogueira é que faz a lenha pegar fogo. Um pedaço de carvão, de lenha fora da fogueira, apaga. E apaga mesmo. Por mais que você queira fazer dieta, ah não, eu vou fazer dieta. Se você está no meio de um pessoal, de amigos, de familiares, tudo, que a galera só pensa em comer, que está cheio de chocolate em casa, está cheio de gorduras, está cheio de frituras, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Por quê? Porque você está no meio de pessoas que estão contra aquilo que você quer. Então você ceder é muito mais fácil. A mesma coisa é na odontologia. Você olha para o lado e fala assim, você está andando com que tipo de colega? Você está andando com colegas que falam assim, rapaz, é o seguinte, a gente sabe que a odontologia já não é mais a mesma, a gente sabe que a odontologia a gente precisa dar duro, mas olha só, tem espaço para todo mundo. E outra coisa, se você caprichar em tudo que você tem que fazer direitinho, atender bem, fazer o seu marketing, tal, você vai começar a ganhar dinheiro. Depois você vai começar a ganhar dinheiro, você vai investir. E aí quando você investir, você vai se libertando. Se você está no meio de pessoas assim, que estão batalhando a guerra que você quer guerrear, é uma coisa. Agora, a outra situação. A odontologia está horrível. Ah, é culpa do conselho. Ah, o CFO. Ah, o CRO. Ah, são os planos. Ah, não sei o quê. Nunca é a pessoa que pode tomar uma atitude, sabe? Nunca. É sempre alguém, sempre outro. Então, assim,
Se você estiver cercado de pessoas assim, o risco é você ir esmorecendo. Você vai precisar de muito mais energia para poder tomar conta da sua vida, para conquistar os seus objetivos. É muito mais energia. Então, estar no meio certo, nos investimentos, também é fundamental. Tem que estar no meio certo, tem que estar andando com pessoas que querem o mesmo que você. Está num grupo de pessoas que querem o mesmo com você.